Una semana después, y fenomenal, Lucas, que empieces a grabar, o Mario, gracias. Fenomenal que podamos tenerla, es un lujo. Gracias Aribe, gracias Chusamara, que pueda usted estar hoy a contarnos qué es lo último que hablaron y resolvieron la semana pasada en Jalapa, donde se hizo un congreso de la Sociedad Internacional de Sociología de la Educación Musical, ¿no? ¿Es así? No estoy diciendo ninguna tontería. Y tengan cuidado entonces ahora cuando miran, porque eso pasa con los, con las iniciales, la sociedad es ISS, ISME, porque tiene International Society for the Sociology of Music Education. Es decir, no es forzoso que cuando vean ISME con dos S esté mal, no, está muy bien, es otra sociedad. ISME sin las dos S es la International Society for Music Education. Bueno, acá está saludando desde Paysandú, muy bien, Uruguay, tenemos Uruguay. Bueno, y déjenme decirlo otra vez porque es muy emocionante. Nuestro grupo de apoyo, Mario Carvajal, está hace 2 días en Auckland, en Nueva Zelanda, asistiendo a un encuentro del cual seguramente nos va a dar algún informe antes de fin de año en alguna ocasión que organizaremos, pero creo que es importante porque está en la línea de lo que son las conexiones interculturales. Él ya ha estado en Nueva Zelanda, su doctorado es por esa universidad, y es en temas de multiculturalismo, en fin, esto creo que es una verdadera fiesta lusa, y la fiesta es para usted. Y la fiesta va a ser para nosotros escucharla, y como Lucas ya está grabando, pues adelante con su conferencia, y a la gente le pido que despacito vaya pensando, y dentro de un rato, lentamente, iré mirando el chat para poder ver cuáles son las preguntas acá, que podamos ir canalizando. Y me callo, que ya es hora. Bienvenida, Yusa. Gracias, Ana Lucia. Buenos dias, buenas tardes a todos e a todas. Eu tenho um PowerPoint, eu posso compartilhar com... Sí, puede compartir. No hay ningún problema, Yusamar. Uhum. Aparece para vocês? Está bem? Yo lo veo perfectamente bien, gracias. Ok, graças. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço muito a organização do evento, em particular a doutora Ana Lucia Frega, que me fez o convite para essa palestra de hoje. Estar na Relém é sempre estar com amigos, porém, mais do que isso, é compartilhar ideias sobre educação musical numa perspectiva latino-americana. Somos parte de uma região que tem suas especificidades marcadas pelas diferenças geográficas, mas que também tem suas similaridades culturais e sociais. E por essa razão, participar da Relém pode gerar amplas possibilidades para o desenvolvimento de uma educação musical latino-americana. E sou muito agradecida ao trabalho de todos nessa construção, especialmente a doutora Ana Lucia, doutor Sérgio Figueiredo, que vem conduzindo os trabalhos na Relém, e agradeço muito a disponibilidade de vocês para estarem aqui comigo nessa tarde. Eu vou apresentar o meu texto original, escrito em português, mas vou projetar as ideias principais nas lâminas traduzidas para o espanhol.
Minha palestra tem como título Sociologia da Educação Musical, Contribuições e Relevância de um Campo. Deste título, pode-se extrair pelo menos 3 perguntas. Do que trata a sociologia da educação musical? Que coisa é essa? Em que consiste? Quais são suas contribuições para a prática? E por que ela se torna relevante? Eu gostaria de tranquilizar o público aqui presente que pretendo responder essas perguntas tanto para quem está familiarizado com o tema, como também para aqueles que têm pouco contato com esse campo de estudo. Pretendo também defender que, para além de um campo que pode parecer chato, abstrato ou difícil, essa área pode nos dizer respeito em muitas situações do nosso dia a dia como professores de música. Mas o que é, então, a sociologia da educação musical? Para entrar no tema de uma forma mais genérica e breve, posso dizer que a sociologia da educação musical se tornou um campo que inclui áreas de estudo muito divergentes e importantes, como mostra o recente Handbook de Sociologia da Educação Musical, publicado pela Routledge em janeiro de 2021. O livro se concentra na aplicação de construções e teorias sociológicas a questões como globalização, imigração, pós-colonialismo, música intergeracional, socialização, inclusão, exclusão, hegemonia, violência simbólica e cultura popular. Há temas fortes que atravessam nossa agenda de investigação no âmbito da sociologia da educação musical. À boa maneira sociológica, os investigadores tentam utilizar várias lentes da sociologia às suas análises das práticas de educação musical, tanto práticas passadas, tanto quanto práticas atuais, presentes no nosso dia a dia. Então, esse tipo de trabalho, esse handbook, serve para nos recordar os erros do passado, os dilemas e os sucessos do presente e o futuro potencial do nosso campo. E uma preocupação dessas investigações relacionadas é com o potencial da educação musical para efetuar mudanças sociais, sejam elas positivas ou negativas, e a necessidade de mapear eficazmente o campo para localizar e compreender tais mudanças. Isso está aliado a uma forte questão de interesse que é: para que serve a educação musical? Não como uma questão abstrata e filosófica, mas em termos muito práticos do seu papel na formação, manutenção e funcionamento das sociedades humanas. Quero, assim, entender essa minha apresentação como um momento para discutir e destacar a representatividade deste campo na atualidade e as consequências que isso tem para a construção de teorias e impactos em nossas práticas. Eu vou começar com uma pequena história sobre como comecei a me interessar por este tema. Em maio de 1997, eu fiz o concurso público para ser professora efetiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, em Porto Alegre, e este meu concurso teve o foco na área de sociologia da educação musical. Em agosto de 1997, iniciei a minha carreira como docente e pesquisadora da URGS, atuando com a disciplina Sociologia e Educação Musical. Essa disciplina é ofertada no curso de graduação em música como obrigatória
para os alunos da licenciatura, na etapa 3, e optativa para os alunos do bacharelado em música. O objetivo da disciplina é discutir o significado da sociologia para o campo da educação musical, ou seja, quais são as possibilidades que o diálogo com a sociologia oferece para a teoria e a prática da educação musical. E um dos primeiros temas que eu trabalho nessa disciplina é o entendimento da perspectiva sociológica, ou seja, qual é o objeto da sociologia? O que o sociólogo faz? Quais são as habilidades necessárias para o exercício da sociologia? E por que a sociologia é importante para a educação musical? Outros temas que são abordados se dedicam às instituições de ensino de música, como a escola de música, a aula particular, projetos sociais, grupos vocais e instrumentais, mídias e novas formas de aprender e ensinar música, música na família, música e gerações, música e religião, música nas culturas infantis e juvenis, pluralismo e diversidade musical. Além desses conteúdos, são trabalhados temas que ajudam os nossos alunos a fazer as primeiras pesquisas, as primeiras investigações de campo. E, por isso, eu trabalho também com algumas técnicas utilizadas pela sociologia, como a observação e a entrevista. A ideia é fazer com que os estudantes saiam pela cidade, que observem os espaços nos quais a música esteja presente, oferecendo, assim, uma prática de pesquisa com o cotidiano musical do entorno em que vivem. Sugiro aos meus alunos que, nesse exercício, façam aquelas perguntas propostas por Berger, que ele diz, quando examinamos alguma situação prática com a música, ou pessoas em conjunto, podemos nos colocar as seguintes questões. O que as pessoas estão fazendo umas com as outras aqui? Quais são essas relações entre elas? Como essas relações se organizam em instituições? E quais são as ideias coletivas que movem as pessoas e as instituições? O que eu proponho, portanto, nessa experiência da disciplina, é oferecer uma formação introdutória sobre a reflexão sociológica em diálogo com a música e a educação musical. O objetivo é colocar os estudantes em contato com os estudos já feitos que contribuíram com a criação do campo da sociologia da educação musical. Além disso, desenvolver a capacidade de análise do campo da educação musical e da dinâmica da música como produção social. E ainda analisar os fatores de transformação e inércias das instituições educativas musicais, bem como mostrar a contribuição do olhar sociológico para o esclarecimento de práticas educativas musicais contemporâneas. Esses objetivos, como vocês podem observar, se apoiam em valores do humanismo e garantem um espaço de reflexão sobre o campo da música que, fundada na sociologia, oferece aos estudantes uma cultura geral como elemento vital para desenvolverem um olhar crítico sobre a realidade musical que os rodeia. De alguma forma, a disciplina Sociologia e Educação Musical ajuda na conexão da universidade com a vida real, com o mundo vivido pelos estudantes. A disciplina parte de uma sociologia crítica que, como as outras áreas das ciências humanas, estão desenhadas e destinadas a nos formar em árduo equilíbrio, ajudam a superar o imediato, o efêmero, a sonhar e a agir com criatividade.
a refletir, a aprofundar o olhar em busca do sentido, a valorizar as pessoas, a forjar uma identidade e a reconhecer a dos outros. Uma citação do SESCOM de 2011. Uma outra possibilidade da minha inserção nessa temática é a orientação e as possibilidades de investigação. Como orientadora de dissertações e teses no programa de pós-graduação em música da URGS, tenho me dedicado às sociologias da vida cotidiana como perspectiva para investigações na educação musical. Os estudos fundamentados nessas sociologias contemplam o domínio das ações individuais, rotineiras e aparentemente não organizadas, situando-as em seu ambiente institucional simbólico. A prioridade dessas investigações está no efêmero, no contingente, no fragmento, no relato, no múltiplo, no sujeito. Mas, embora privilegiem o sujeito, essas teorias estão sujeitas que, mesmo individualmente, ele tem relações próximas e regulares com as estruturas e classes sociais do sistema societal. Não é porque tratamos do sujeito, do efêmero, do pequeno, do miúdo, é que não consideramos também os seus vínculos com as estruturas maiores e com as estruturas de classes sociais e de sistemas que a sociedade constrói. Então, tomando essas orientações teóricas como referências e trazendo mais especificamente para o campo da educação musical, nós nos perguntamos: o que ocorre em relação aos processos de aprendizagem musical no cotidiano? Quais são os procedimentos utilizados? E como desvendá-los? Essas perguntas vêm sendo respondidas a partir... Desculpe. Essas perguntas vêm sendo respondidas a partir da análise de situações concretas e específicas materializadas nas 55 teses e dissertações já orientadas por mim até meados de 2023, nas 10 dissertações e teses em andamento. Como já mencionei em outros momentos, o interesse de pesquisa desse modo sistemático de trabalhar está em restaurar as tramas de vidas que estão encobertas, procurar no fundo da história figuras ocultas, recuperar a pluralidade de experiências, de possíveis vivências e interpretações, desfiar a teia de relações cotidianas e suas diferentes dimensões de experiências, fugindo dos dualismos, polaridade e questionando dicotomias. Uma outra forma de me envolver com o tema tem sido a participação e organização de grupos de investigação. Como recém-doutora, em março de 1996, criei um grupo de pesquisa registrado no diretório do CNPq, no Brasil, que trata de investigar sobre as relações, então, da educação musical com essa vida cotidiana. E um dos pilares do trabalho de pesquisa nesse grupo ancora-se no fato de buscarmos compreender o mundo social de pessoas, crianças, jovens, adultos, a partir de suas narrativas, de suas performances musicais e, sobretudo, considerando suas condições materiais e simbólicas. Por isso, nosso compromisso com as experiências músico-pedagógicas vividas nas escolas, em outros espaços, considerando os problemas que se apresentam no dia a dia, tornam-se os elementos centrais para as nossas investigações e análises. Muitos estudos concentram-se numa pequena comunidade,
em pequenos grupos, o que nos permite, metodologicamente, observações diretas e participantes. O esforço de teorizar as sociologias da vida cotidiana é movido por uma necessidade em dar resposta a dilemas e interrogações concretas que desafiam a imaginação sociológica, segundo o sociólogo José Machado Paz. Trabalhar com as sociologias do cotidiano, aliadas às metodologias qualitativas, pressupõe uma certa contiguidade, complementaridade e, sobretudo, cumplicidade entre diferentes, mas imbricadas fases da pesquisa. Tomando como base esses 3 eixos da minha prática como docente universitária, minhas experiências de ensino, minhas experiências de orientação e possibilidades de investigação, e a coordenação do grupo de pesquisa, posso afirmar que me encontro profundamente implicada com este subcampo da sociologia da educação musical. Mas como podemos ver o estado atual desse subcampo de estudo? A sociologia da educação musical vem se constituindo como subcampo da educação musical de diversas articulações e práticas que, como eu já disse, são bastante heterogêneas. Enquanto campo de estudo especializado, a sociologia da educação musical, em relação à sociologia da música, é comparativamente jovem. O primeiro simpósio internacional sobre a sociologia da educação musical foi realizado em 1995 em Norman, Oklahoma, nos Estados Unidos, e foi realizado pela Sociedade Internacional de Sociologia da Educação Musical. De lá para cá, foram realizados 13 simpósios. O último, como mencionado pela doutora Ana Lucia, foi realizado em Jalapa, no México, de 24 a 29 de junho, bem recente, agora de 2023. O evento foi organizado pela Universidade Veracruzana de Música, e aqui temos a colega Arisbe, que participou dessa coordenação, junto com outros colegas, o professor Hector. E foi um evento que devemos destacar, que foi a primeira vez que foi sediado em um país da América Latina. E isso nos permitiu o uso das 2 línguas, o inglês e o espanhol, além de fazer uma conexão muito maior entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. E esses simpósios são dedicados à aplicação exclusiva e explícita de conceitos e teorias sociológicas ao ensino e aprendizagem de música, em contextos sociais que vão desde a formalidade da escola obrigatória até os esforços de indivíduos de todas as idades para se envolverem na produção e audição de música. Cada simpósio desses tem colaborado para uma clareza na definição do campo e na aplicação de conceitos sociológicos em contextos diversos. Vários estudos expandem teorias e metodologias para realçar a centralidade das questões em que fazer e ouvir música, aprendizagem e ensino estão ligados a conceitos sociológicos, percepções e entendimentos. E outros interesses demonstrados nesses simpósios, o que eu diria que é uma tendência crescente na educação musical, é a preocupação com a mudança social. Neste contexto, entende-se a educação musical numa perspectiva alargada, que inclui tanto a aprendizagem dita informal como a formal e que abrange diferentes cidades e comunidades. A Sociedade Internacional de Sociologia de Educação Musical tem utilizado alguns dispositivos de credenciamento e legitimação em vigor no campo científico, tais como publicações, as avaliações entre os pares, a constituição de uma sociedade com suas regras, com suas coordenações, com seus objetivos. Na produção bibliográfica,
pode-se mencionar a produção de livros, de handbooks e números especiais da revista ACT, em parceria com o Mayday Group. Para se compreender a emergência desse subcampo no Brasil, pode-se mencionar o quinto encontro nacional realizado em Londrina, em 1996, o Encontro Nacional da ABEM, que discutiu a construção da pesquisa em educação musical no Brasil. O evento dedicou uma mesa às contribuições da sociologia para a área, contando com a participação de Lucy Green, da Inglaterra, Irene Tourinho e eu como representantes do Brasil. Posteriormente, outros convidados internacionais participaram dos encontros da ABEM, como Patrícia Campbell, em 2009, a Lucy Green, que retornou em 2011, Ruth Wright, em 2013, e Andreas Lehmann-Wermser, também no encontro da ABEM de 2013. Portanto, a constituição deste subcampo não deve ser vista como um processo espontâneo, mas como resultado de uma trajetória de expansão e de delimitação de conhecimento produzidos em distintas regiões, espaços e perspectivas por diferentes profissionais comprometidos com uma educação musical crítica e com as questões atuais dos distintos períodos históricos que vivemos. Quem são os investigadores que têm exercido e atuado neste campo? Esses profissionais inscrevem suas reflexões em contingências diversas e complexas, impactadas pelas condições locais, os perfis institucionais a que pertencemos, as perspectivas teóricas adotadas, os vínculos com sistemas educativos e políticas mais gerais que afetam as investigações e produção de conhecimentos. Por exemplo, temos colegas que se dedicam a discutir a questão da educação musical em contextos e políticas indígenas no Canadá, mas isso porque tem a ver com as suas instituições de origem, tem a ver com as políticas daquele país que apoiam e que fomentam esse tipo de pesquisa. Esses fatores ajudam a compreender a pluralidade que se instala no subcampo da sociologia da educação musical, suas potências e fragilidades. A nível internacional, percebe-se zonas de interesse e finalidades comuns que geram condições para nuclear e adensar o próprio subcampo. A nível nacional, no Brasil, conseguimos criar uma malha de formação de pós-graduados que hoje nos permite a constituição de um grupo de trabalho, um GT na ABEM, intitulado Sociologia da Educação Musical. A presença de um grupo desse tipo em uma sociedade científica representativa como a ABEM permite dar um adensamento e uma visibilidade maior a essa temática, com a publicação de artigos em periódicos e a produção de dossiês temáticos. Por exemplo, temos uma revista, Ouvir, na qual já propomos um dossiê sobre o tema e que está, então, para ser lançada ainda em 2023. Também com a constituição de um grupo de trabalho, podemos pensar na promoção de eventos, criação de grupos de investigação, o que podem ser considerados como sintomas do estado da arte da produção neste campo. Então, este conjunto de aspectos ajuda a compor o quadro dos problemas investigados, dos interesses compartilhados pela comunidade de sociólogos da educação musical ou de educadores musicais que desejam trabalhar com essa perspectiva. Falando de um último tema, das contribuições, relevância e potências dessa sub-área, poderíamos nos perguntar:
o que vem sendo produzido em termos de pesquisa em sociologia da educação musical. Que escritas são essas? Que planejamento de ações decorrentes delas são planejadas? Que marcas vêm deixando? Que projetos e que problemas de investigação trazem? Em maio de 2023, a revista ACT do Mayday Group publicou um número especial tratando de fazer várias resenhas sobre o livro Handbook da Sociologia da Educação Musical, publicado em 2021, como já disse. O livro é composto por 36 capítulos, escritos por 46 acadêmicos renomados, e está dividido em 3 seções. Seção 1, pós-estruturalismo, globalização, internacionalização, pós-colonialismo. Seção 2, capital, classe, status e reprodução social. E na seção 3, cruzando fronteiras, problematizando suposições. Esse número especial da ACT foi organizado por Deborah Bradley e Scott Gobley, com o objetivo de oferecer uma edição de revisão da ACT que se concentrasse em cada uma das 3 seções que o volume é dividido, para abordar a maior parte possível desse livro, que tem cerca de 500 páginas. Essa edição do ACT é composta por 6 ensaios, 2 para cada seção do handbook, escritos por acadêmicos igualmente especializados nas áreas abordadas nas 3 seções. Os autores ensaístas foram solicitados a utilizar seus conhecimentos acadêmicos para expandir os temas, preencher possíveis lacunas, corrigir ou acrescentar certos pontos e, em geral, compor um ensaio de interesse e importância independentes. Eles foram incentivados a explorar questões e preocupações levantadas na seção do livro, que estão analisando, mesmo que essas preocupações não estivessem explicitamente abordadas no próprio livro, no próprio handbook. E, segundo as orientações dos editores da revista, o objetivo dessas resenhas é iniciar o diálogo sobre pontos importantes e questões pertinentes à nossa compreensão da música, nossas abordagens ao currículo e, quando apropriado, nossas abordagens à educação musical, com o objetivo de gerar mais discussões sobre essas questões ou preocupações. Aqui, nessa palestra, não seria o caso de tratar sobre o que fala cada artigo ou sumarizar cada um. Caberia destacar o efeito pretendido pelos artigos no formato handbook, de um lado, e no formato de resenhas, publicado pela revista ACT. O que os une? O que une esses artigos recopilados? O que o conjunto de textos mobiliza? De maneira breve, posso dizer que os campos empíricos são variados, porém revelam marcos fundadores de uma perspectiva sociológica para a educação musical. Percebe-se também as orientações gerais da pesquisa em sociologia da educação musical, como definição de um problema, composição de um núcleo documental empírico, exploração do que já se produziu na área, construção de categorias de análise, diálogo com as teorias sociais, sociológicas, e, sobretudo, a apresentação de resultados em narrativas precisas, claras e sensíveis. E mesmo com o número de autores de vários países, podemos afirmar que a nossa produção, que é tão expressiva neste campo, a América Latina ainda está pouco representada. Também podemos avaliar a pouca repercussão desse tipo de produção no continente latino-americano, considerando as expectativas dos editores que esse tipo de produção se torne uma fonte de consulta para os estudiosos da educação musical por muitos anos. Por isso, eu considero importante estimular
e manter relações acadêmicas com essa comunidade de sociólogos da educação musical, para poder intercambiar mais as nossas experiências, que são desconhecidas. Nessa breve apresentação do que vem sendo produzido e pensado no subcampo da sociologia da educação musical na América Latina Internacional, posso afirmar que diferentes espaços e temporalidades da educação musical vêm sendo refletidos de maneira vigorosa, composta por materiais vivos, intrigantes, surpreendentes e de forma consistente pelas hipóteses orientadas, problemáticas de trabalho e metodologias adotadas. As produções neste campo dilatam o que sabemos e ampliam os saberes já existentes e consolidados na área de educação musical. Mas, especialmente, elas desafiam as fronteiras do que ainda somos capazes de pensar para a educação musical. As atividades e ações propostas conseguiram reunir até agora um número grande de profissionais interessados, mostrando o potencial que este campo tem de agregar pessoas e contribuir para o avanço na produção de conhecimento na área. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Julia, Yusamara, y a eso mismo. Eso mismo. Ya estamos acá, usted y yo, y todos. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene preguntas puntuales que tengan que ver con la exposición de Yusa, excelente que las hagan por el chat y yo las voy a ir canalizando. Mientras, y como es costumbre, por si acaso, tengo unas preguntas preparadas para poder ir abriendo el fuego, fuego simbólico, abriendo el intercambio. Veo y me congratulo de todas las publicaciones, algunas las conozco, algunas no. He reencontrado queridos amigos, como Lucy Green, por ejemplo. No voy a revisitar todo lo que usted presentó. Yo le voy a hacer una pregunta que me está desvelando y que indudablemente tengo la sensación de que entra en el campo de interés de la sociología. Usted y yo nos conocemos, trabajamos juntas, se publicó el año pasado en el RIEM de la ISBE nuestro artículo conjunto sobre derechos humanos, donde buscamos esclarecimientos muy básicos, y creo que, me dicen, es un artículo que está siendo muy visitado. Ahora le traigo, es decir, si en ese momento me preocupé mucho porque estuviéramos presentes en ese único número por año en español de la ISME, que tenía un monográfico sobre derechos humanos, y nos preocupamos de esclarecer nuestros conceptos y nuestras visiones del derecho semánticamente y desde el punto de vista de las interacciones y significados que, me permito explicar así, del significado que significan. Ahora le pregunto, ¿se está estudiando el enorme divorcio que estamos observando? Divorcio, distanciamiento, y me temo que no es únicamente resultado del desastre del COVID, que ha descompensado mucho más allá de lo esperado a los docentes capacitados y experimentados,
digo, se está estudiando el hecho de que la calidad y el contenido de la educación en la educación general, esa que nos hemos provisto las repúblicas, los estados, y que estamos trabajando tanto, usted, yo, Sergio, tantos de nosotros hace tanto tiempo, para tener programas, contenidos, recursos. ¿Qué pasa? Que no se está enseñando música. En mi país, donde la enseñanza de la música es obligatoria y real, y hay partidas presupuestarias y se paga a profesores, voy a hablar de la primaria, nuestros alumnos simplemente no están aprendiendo nada, porque la actitud predominante del docente de música en la escuela primaria, en este momento, en la República Argentina, es ¿qué quieren cantar? Y según lo que quieran cantar, que naturalmente el niño sugiere aquello que más conoce porque es elemental, el maestro no actúa en la función de llevarlo de donde está a esos lugares de conocimiento o adquisición que suponemos es la función de la escuela. Lo estábamos hablando este tema con Sergio Figueiredo hace un tiempo, él y yo trabajando en los campos de la filosofía, pero bueno, se lo pregunto a usted porque tengo una verdadera angustia con el tema. Yo que enseñé tantos años en escuelas primarias estatales y privadas, le pregunto, Yusa. Graças, Ana Lucia, por suas reflexões, e é uma pergunta, são várias perguntas dentro de uma, várias preocupações que creio compartilhamos também no Brasil. Na minha fala, eu toquei num ponto que eu acho que estamos vivendo, de alguma forma, um retrocesso, que é a pergunta: para que serve a educação musical? E nós temos visto um retrocesso em relação às legislações, em relação a apoio de projetos. Isso, no Brasil, é bem demarcado dos anos 2015, 2016, como perdemos essa necessidade de uma formação mais humanista, de uma formação que envolva ciências sociais, a filosofia, a sociologia. Então, muito recentemente, os concursos públicos para contratação de professores nessas áreas praticamente foram eliminados. Então, são feitos concursos que privilegiam áreas chamadas técnicas, as chamadas inovativas, tecnologias, matemática, escrita, e menos as ciências sociais. Então, acho que esse retrocesso não é uma particularidade da América Latina, isso a gente vê também em outros países, né, o retrocesso, e isso eu creio que afeta também a própria escolha dos professores, quem quer ser professor, não, quem pretende fazer um curso de licenciatura, e os alunos que já estão na licenciatura, na formação, também nesse momento se sentem muito perdidos e se sentem com poucas referências, né? Nós estamos também perdendo as referências de produções, de publicações, que possa dar suporte, um suporte maior para esses professores que estão na escola. Acho que uma outra questão que está envolvida,
quando você fala do repertório, é o que as crianças querem cantar. Nós temos também esse paradoxo, né, de uma oferta musical imensa, né, nas suas várias mídias, né, nos seus vários momentos do dia, e, por outro lado, como lidar, né, com essas experiências, com essas vivências, como lidar também com os repertórios canônicos, né, seja de músicas folclóricas, seja de música erudita, como lidar para que isso não elimina o outro. Com a discussão agora muito forte na musicologia do decolonialismo, descolonialismo, tem-se a impressão que agora, eu ouvi isso já de um aluno, que está proibido fazermos música erudita, que não se faz mais música erudita europeia. Então, é uma visão muito restrita também do que seja descolonizar um currículo, né? Não significa que esses repertórios vão ser totalmente eliminados, né? Esse acervo que temos, cada país tem as suas tradições musicais, tem as suas particularidades musicais, mas esse repertório ocidental não é também agora para jogar fora. Então, a gente está vivendo também uma era de extremismos, né? E com uma visão mais ativista da música, o ativismo, que também está muito presente, às vezes eu percebo que há um certo exagero ou uma certa má compreensão do que esse ativismo, às vezes panfletário, pode contribuir para a educação musical, né? Eu também atuo com formação de professores, e a angústia, talvez, que você sente é a angústia de muitos, assim, né? De como também fazer com que essas novas ideias ou outras ideias sejam trazidas pela psicologia da música ou pela sociologia, como isso também pode nos ajudar a formar um modelo ou modelos de formação de professores, né? Que se sintam também mais seguros, né? Com essas mudanças que estamos vivendo. Obrigada, Yusa. Obrigada. Voy a dar lugar a una pregunta que tengo en el chat y pregunta Guillermo desde Paysandú. En realidad, leo tal cual. Me gustaría saber si en las actividades de extensión e investigación que usted narró, que se hacen en su esfera, por supuesto, esto lo agrego yo, cómo relacionan hábitos y capital social con relación a la sociología de la educación musical. Y escribió una segunda parte, que te la leo también, usted lo tiene en el chat, y la relación familia y escuela en el territorio. Si los saberes previos se tienen en cuenta, saberes y significados musicales que dan identidad y pertenencia dentro de un territorio. Yusa. Graças, Guilherme. Graças pela pergunta. Devemos entender que temos também muitas sociologias. Existem as sociologias macroestruturais, como Pierre Bourdieu trabalhou especialmente no início da sua carreira, e existem as teorias sociológicas que são no nível micro das experiências, que é o caso das sociologias da vida cotidiana. Numa das imagens aparece um livro que foi publicado em 2015, que é um livro bem importante, organizado, uma das organizadoras é a Pamela Burner, que traz justamente as contribuições de Pierre Bourdieu para a educação musical. Então, hoje nós já temos, tanto no Brasil quanto no mundo, né, vários estudiosos, vários educadores musicais que se dedicam ao estudo da obra de Pierre Bourdieu e suas conexões com a educação musical. Embora Pierre Bourdieu não tenha escrito
diretamente para a música, né? Ele tem o livro dele, A Distinção, onde ele trabalha com esses conceitos: capital social, capital simbólico, capital cultural. Ele usa essa metáfora, né, da economia, que ainda essas teorias são válidas, não é que elas perderam a sua validade, foram escritas na década de 60, década de 70, mas Pierre Bourdieu não tem um estudo específico vinculado à música, como alguns sociólogos, como Adorno, como Alfred Schutz ou Zimmel, né, se dedicaram a trabalhar especificamente com questões da área da música. Mas eu acho que o conceito de hábitos, que é justamente as experiências individuais, elas também são feitas em sociedade, né? O Pierre Bourdieu chegou a esse conceito por observações empíricas, né, de camponeses da região. Então, isso é importante, assim, ver que é um conceito que não é um conceito gerado teoricamente, mas empiricamente, né, que ele foi observando, e que a gente hoje pode fazer a tradução, né, desse conceito, por exemplo, o hábitus conservatorial, né, que nós temos colegas no Brasil que trabalharam, né, que em Portugal também, Vasconcelos, né, foi um dos primeiros trabalhos. Então, eu acho que é uma literatura que vale a pena, né, a se dedicar e entender que o esforço de conectar esses conceitos com a educação musical somos nós, não é? Porque esses autores não escrevem para a educação musical. Então, somos nós que, conhecendo o campo da educação musical, podemos ver portes de outras ciências, mas sem perder a nossa especificidade, não é? Porque não é reproduzir o que os sociólogos fazem, mas entender os nossos problemas e qual tipo de sociologia pode nos ajudar, né? As teorias mais micro, que é o caso das sociologias da vida cotidiana, eu acho que elas têm, tanto as macros teorias falam de família, né? A família como uma instituição, assim que a sociologia trata, mas nós temos os estudos que nós temos desenvolvido, quando envolve família, é mais no nível micro. O que significa isso? Significam entrevistas e observações dessa família, da vida dessa família, de como apoiam suas crianças, que tipo de investimento fazem, né, para que as crianças, quais são os valores que são transmitidos até mesmo antes da escola, né, quais são os valores em relação à música, se vão seguir uma profissão ou não na área de música, né, o quanto que a família participa disso, né? Então, nós temos feito estudos mais numa perspectiva micro-sociológica dessas ações, interações da família, né, com os filhos, e aí entendendo famílias também, esses inúmeros jeitos de formar família, né? Às vezes é o avô, a avó que cuida das crianças, às vezes são dois pais, um casal homoafetivo, são duas mães, então também a gente tem estudos assim, com crianças pequenas que mostram isso também, essa própria concepções de família, assim, o que a gente está chamando de família hoje, né? E aí como as experiências musicais feitas na família reverberam também depois nas experiências que se seguem, seja ganhar um instrumento, seja pagar ou não uma escola de música, ou levar ou não para um ensaio da orquestra, né? Então, essas ações, interações da família em relação à música e em relação a um projeto de educativo musical, a um projeto de educação musical, né? Não sei se consigo responder, Guilherme, Ahí agradeció ya Guillermo. Y antes de pasar a otra pregunta que está en el chat, quiero simplemente comentar sobre lo que acabas de decir, Yusamara, porque y has mencionado a Andreas y yo quiero comentar que este tema está dando muchas vueltas, estas problemáticas complejas,
paradojales, como acabas de usar la expresión. Acaba de constituirse un pequeño grupo de estudio con Andreas y con Sabine Chatelain, Andreas de Alemania, Sabine Chatelain Suiza y yo en Argentina, porque Sabine el año pasado sacó este libro, Sabine con François Joliot, salió en Francia, temas que se están estudiando en Europa, es decir, Yusamar hace un rato señaló el tema no es un problema solamente de Latinoamérica, es un tema del mundo hoy y de alguna parte del mundo más, pero bueno, justamente el tema de hábitos relacionados con las adquisiciones en un entorno determinado, podría ser la formación conservatoril, en qué manera el hecho de tener ese hábitus construido cuando se va a la escuela común, se produce un choque, porque, por ejemplo, los niveles de excelencia musical en materia de contenido a cantar, repertorio y niveles de logro que puedo tener en una clase o en un grupo informal de 20 alumnos variados, no van a llegar a los niveles que ha aprendido a buscar de afinación, sofisticación, fraseo o repertorio en su entorno de conservatorio. Y Sabine, eh, muy, yo digo muy oportunamente, dijo, no podremos buscar un virtuosismo didáctico musical. Y a mí me gustó la noción de virtuosismo, porque para el músico, cualquiera de los que practicamos cualquier instrumento o cantamos, la noción de virtuosismo es muy clara. Es relación dificultad, ejercicio para resolverla y producto. Y, y resulta que esa actitud, claro, se ve un poco frustrada por la posibilidad que es la función en la educación general. Lo comento nada más para abundar en este intercambio tan fructífero que se está dando a partir de toda esta palestra de Yusa. Y entonces voy a leer a Teresa Mateiro para bens pela tua fala, Yusa, obrigada por compartilhar tantas reflexões, fazendo um link sobre para que serve a educação musical, gostaria que falasses um pouco mais sobre os sentidos que apresentas de educação musical no artigo publicado em 2020, principalmente sobre o primeiro, que remete às práticas de ensinar, aprender músicas e a didática da música exercida em diferentes contextos. E vamos entrelaçando uma linha de reflexão. Por favor, Yusa. Graças, Teresa. Obrigada por estar aqui. Eu queria fazer um comentário. Acho que a Ana Lúcia mostrou essa obra e eu penso que essas novas produções que nós estamos vendo de colegas europeus, de colegas norte-americanos, tem mostrado uma preocupação, acho que mais crítica, de tratar a área de educação musical. E acho que é uma preocupação também de não se trata mais só de advogar no sentido de defender a área, mas muito mais no sentido de mostrar que a área de educação musical ela pode ser tão científica quanto a musicologia, quanto a etnomusicologia. Então, acho que estamos vivendo um período bom assim, de sofisticação, fazendo um balanço desses 20, 30 anos de produção, né? Acho que tem coisas muito importantes sendo produzidas, né? E a tua pergunta, Teresa, primeiro, quando nós escrevemos aquele livro há 20 anos atrás, O que faz a música na escola, a Teresa é uma das autoras, eu acho que era uma pergunta diferente, assim, era uma pergunta
das nossas curiosidades, afinal de contas, existe música na escola? Quem são as pessoas que fazem música, que dão aula de música, né? Hoje eu acho que a pergunta para que serve, ela tem que ser respondida não mais com esses argumentos, talvez que temos. Eu sei que a página da ISME tem uma seção específica, né, para defender a área de educação musical, mas é muito mais, eu acho que é um sentido muito mais profundo, assim, mais filosófico, mais sociológico, desse contexto da produção de conhecimento, que conhecimento nós queremos produzir, o que é reconhecido como conhecimento pela academia, né? Existe uma grande discussão hoje metodológica da horizontalidade, né? Os nossos entrevistados, eles não são apenas informantes, não são apenas colaboradores, né? Existe uma discussão metodológica desses conhecimentos, dos saberes comuns também poderem ser considerados na universidade, não eliminados, né? Então, eu acho que esse contexto do para que serve a educação musical é muito mais profundo do que aqueles argumentos que talvez a música ajuda na concentração, a música ajuda na organização, a música ajuda no tempo, né? Eu acho que é um outro nível, né, de discussão que a gente precisa fazer no sentido também de como os outros estão nos vendo, né? Para a gente não correr o risco também de ficarmos só entre nós e não conseguirmos entender como que políticas públicas nos enxergam, como os editais de concurso nos enxergam, né? Por que nos deixam de fora, né, de concurso. Então, eu acho que isso é uma questão bem densa, né? Quanto ao que já foi publicado, eu referi na minha fala o chamado informal, formal, que nós também devemos já superar essas expressões. Elas foram úteis em algum tempo, mas hoje elas já não conseguem mais dar conta, né? Essa dicotomia formal, informal, ou não formal, não dá conta mais da gente identificar esses diferentes modos de aprender música, esses diferentes modos de ensinar. A gente está vendo agora a tecnologia, o ensino online, que não só com a pandemia, ele já vinha se desenvolvendo, e agora nós temos sites, ofertas, né, de aprender música online, que são para sempre, elas não voltam até criarem outras tecnologias, né? Então, acho que a tua pergunta, que remete às práticas de ensinar em diferentes contextos, eu acho que esses contextos, como eu já disse lá em 2001, eles são variáveis, eles são históricos, por isso que nós temos que estar atentos e sempre vigilantes, né? Assim, que eles são sobrepostos, né? Os horizontes vão se modificando, então não são ambientes que são fixos, né? E que a gente pode dizer, não, já sei como fazer nesse contexto e vai ser assim. Não, esses contextos também vão se modificando, seja pela tecnologia, seja pelos valores sociais, né, que vai se dando à música, né, o que é música hoje, e o que pode ser música daqui a algum tempo. Por isso que eu acho que assim, nesse exercício da imaginação sociológica, para mim sempre foi muito desafiador pensar nisso, né, pensar como até nas possibilidades que ainda não existem, né? Por isso que eu falei da imaginação e falei de pensar o que ainda podemos fazer na educação musical ou para a educação musical, que eventualmente não estamos percebendo, né? E é um exercício diário, eu diria, Teresa, assim, de olhar essa didática, né, que pode ser exercida em diferentes contextos, né? Gracias, Teresa, por la pregunta y gracias por la respuesta. Y si ustedes miran el chat, tenemos la suerte de que Marta Rodríguez, desde Colombia, hace una pregunta que retoma lo que acabas de conversar, Yusa, a partir de mi uso de la reflexión sobre virtuosismo. Y ella pregunta, ¿sería deseable, en aras del virtuosismo didáctico, estudiar los hábitos sobre educación musical
música en que se mueve la educación general, yo quiero aclarar que Marta Arena Rodríguez Melo, en Colombia, yo la cité en el capítulo de este libro que me tocó escribir, en el que escribí, bueno, hagamos siempre música, que es lo importante, pero hice toda una reflexión, perdón por adjuntar esto, Yusa, en nuestro intercambio, pero es tan vivaz, porque resolví en ese capítulo poner como epígrafe justamente un comentario que Marta había hecho por mail en un intercambio conmigo alrededor de temas de nuestro interés común. ¿Y qué dijo Marta desde Colombia? La realidad de la situación ambivalente del docente. Estamos hablando de la educación general, ¿no? Entre el recreacionista de campamento y el influencer es difícil y confusa, y se agrava en la medida en que su actividad se trivializa entre las inutilidades. Marta es muy irónica, el que no la conoce suficientemente le recomiendo que trate de googlear y encontrar sus múltiples trabajos, pero el gran tema, y perdón que yo insista, Yusa, el gran tema que nos preocupa en la ISME y que es la razón de ser de la RELEM, vos lo sabes porque ahora eres además grupo nuestro de apoyo, además de estar trabajando tanto hace un tiempo, es este gran interrogante que tenemos en la Comisión de Investigaciones de la ISME, por ejemplo. Se produce investigación. Hay titulaciones universitarias en educación musical. Pregunto, ¿se lee los resultados de la investigación? Es decir, ese docente que está en la escuela y no se resuelve a enseñar fórmulas rígidas a la Dalcroze o a la Orff o a la Kodály, por suerte, porque no resuelve todos los problemas del mundo. ¿Qué pasa? No se sabe bien qué es lo que se puede enseñar en la escuela primaria, qué es lo que la familia espera, qué es lo que los medios están mostrando como prototipos para ser famoso, estar en TikTok y ganarse la vida. Me parece la inquietud que yo estoy tratando Marta dice, aclaro, educación musical y música. Sí, sí, creo que está claro. Marta en realidad quiere decir que hay cátedras en el sistema general donde bajo la materia y el sueldo y el espacio de educación musical no se hace música. Punto. Ninguna música. Más allá de tomar el referente de moda, no quiero hacer nombres, porque está este tema de lo lúdico, de que la música para divertirse, de que no contrariar, no corregir, no mostrar, no llevar a crecer, no ampliar horizontes auditivos. En cierta forma, en tu respuesta a Teresa, algo abordaste de esto, Yusa. Sim. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, assim, que a gente realmente possa dialogar e possa conversar, trocar ideias, né? Eu queria agradecer a Marta pela pergunta. Eu creio, Marta, que é muito desejável, existem já alguns estudos, né, particularmente eu conheço no Brasil, sobre, especialmente, epistemologia da educação musical escolar, e eu acho que
a gente tem dedicado mais hábitos no campo das escolas específicas de música, mas certamente ainda podemos ainda fazer muitos estudos envolvendo a educação musical escolar, né? A educação musical que é oferecida em escola. Quanto ao virtuosismo didático, me faz sempre lembrar um pouco quando a gente trabalha com investigação, existe às vezes uma sofisticação metodológica que ela mais atrapalha, ela não é tão efetiva quanto às vezes técnicas bem simples e bem profundas, né? Porque o mais simples não significa que não é mais profundo. Então, o virtuosismo didático na educação musical, às vezes me faz lembrar estudos ou artigos ou livros didáticos que se dedicam extremamente a uma didática geral, com princípios que não necessariamente são aplicáveis ou são traduzíveis, né, para o campo da educação musical. Então, ou é um excesso de conceitos, né, de competências, vários conceitos que às vezes estão na moda, inclusive, né, na didática geral, e aí é uma espécie de acreditar que nós podemos tornar a nossa didática melhor se apropriando desses conceitos que não são muitas vezes pensados na área específica, não é? Então, nós temos, por exemplo, formas de organização de conteúdos na nossa didática que podem ser muito diferentes da matemática e da física, né? Ou da educação física, né? Então, acho que precisamos também nos dedicar mais a essa didática, não uma didática geral aplicada à música, mas uma didática partindo da educação musical. Partindo, por exemplo, hierarquia de conteúdos, né? Muito diferente da hierarquia de conteúdos da matemática, né? Algumas operações que você precisa aprender antes para seguir outras, e muitas vezes na música essa hierarquia não é claramente definida, ou é impossível às vezes definir uma hierarquia, porque determinado repertório pode ser o repertório do nível 1 ou do nível 2, ou que ele pode estar no nível para adultos, né? Então, acho que tem questões didáticas assim que são bem importantes. Eu tenho pensado muito nisso, acompanhando os alunos estagiários, né, que é uma das disciplinas que eu trabalho também, né? Então, eu diria menos virtuosismo, sofisticação didática e mais adequação do que é a educação musical do ponto de vista didático, assim, do que realmente precisamos para ensinar música, né? E especialmente na escola, né? Muy clara la respuesta y yo recuerdo, antes de leer otra pregunta que hay, yo recuerdo el trabajo de Bob Werner, por ejemplo, o mi trabajo, justamente fue como trabajé en escuelas y empecé por trabajar en escuelas de muchos perfiles y recién después abordé el tema del primero la investigación y después el, el doctorado, hay jerarquías, hay contenidos, Yusa lo está planteando muy bien, que son los contenidos básicos que sostienen la organización fundamental de esto que llamamos música. Que hay gente que llama la alfabetización. Pero bueno, no es este el momento, lo recuerdo nada más como coda de tu comentario, Yusa, y voy acá a Edineram, que dice, Yusa, sempre bom te ouvir, parabéns. Quando você fala nos estudos pós-colonialistas, onde podemos inserir os estudos decoloniais? Ou não são contemplados?
Uhum. Boa pergunta, Edneran, obrigada por estar aqui também. Essa divisão, eu mostrei esse handbook, que é uma das últimas publicações grandes, né, da área. Quando eles chamam a primeira seção de pós-estruturalismo, pós-colonialismo, eles estão inserindo os estudos decoloniais também nesse grande conceito, né? Existe também uma diferença entre decoloniais e descolonizar, não é? Por exemplo, descolonizar o currículo. Mas é uma discussão, eu não sou especialista na área, não é minha área de investigação, mas eu posso dizer, assim, pelo menos nessa perspectiva do handbook, que foi organizado por 4 autores, incluindo a Ruth Wright, o Patrick Schmidt, né, que é brasileiro e trabalha nos Estados Unidos, e mais 2 colegas, eles usam a grande categoria pós-colonialista e os estudos que nós aqui no Brasil chamamos de coloniais estariam incluídos. Mas para dizer assim, dentro desse subcampo, há muita divergência, muita diferença também de conceitos e de posições, né? Algumas mais radicais, algumas mais ativistas, né? E outras, talvez eu diria, mais cuidadosas também com esse tema, né? Nós temos uma expressão no Brasil, não é jogar a água com o bebê tudo fora, né? Jogar. Então, assim, separar um pouco e eu diria assim, Edneira, eu acho que hoje esse campo de estudo, né, já está tão complexo, e isso que a gente ainda não misturou esse tema com a questão de gênero, por exemplo, né? Então, assim, há o que se chama hoje na sociologia de interseccionalidade, esses temas também estão cruzados com outras categorias sociais, como gênero, né, como raça, enfim, várias outras, né? Então, são campos que se tornam bastante complexos, assim, por as várias linhas, né? A minha sugestão, assim, para quem quer iniciar ou quer estudar, os handbooks são sempre bons, porque eles são pessoas, né, são escolhidas para escrever esse tema, porque já tem uma experiência, e a partir delas, assim, tem outras referências que a gente vai poder entender. Então, às vezes são filigranas assim, de diferença, né, entre um e o outro, para a gente poder entender. E tu apontou muito bem, a começar do próprio conceito, assim, né, do próprio conceito de pós-colonialismo, ou decolonialismo, né? Mas acho que é uma pergunta bem importante. Muito obrigada, Yusa. Guillermo dice, me gustaría conseguir el libro, supongo que se refiere al que mostré, pero creo que en Uruguay no está disponible. Sí, se puede conseguir por Amazon, pero yo puedo facilitar el capítulo, lo tengo en PDF, así que Guillermo después puedo facilitarlo, ¿sí? Si no, estamos ya en una interesantísima presentación. No tengo otras preguntas pendientes, que por lo menos creo que no se me perdió nada en el chat. Yusamara, si usted quiere ir cerrando, si usted quiere ir haciendo su comentario. Eu No sé queria si fazer um comentário. perdón, prender las cámaras, no sé si se aguanta prender las cámaras y que alguien haga una de esas fotos de conjunto, y la dejo a usted hablar, Yusa. Posso falar? Sí, sí, sí. Eu queria fazer um comentário sobre a aquisição desses materiais, né? A gente percebe que os handbooks são muito caros, né? Existem as versões e-book, não é online, mas ainda assim são bastante caros. Então, eu imagino que o acesso no Uruguai, em todos os nossos países da América Latina, eles são difíceis, não que a gente não possa receber pela Amazon, mas eles são muito caros, né? Então, isso também é uma questão de políticas, né? De produção e publicação. Aquele último livro que eu mostrei, pensando a sociologia
pensando sociologicamente a educação musical, eu tenho um capítulo naquele livro, mas nós, como autores, recebemos um único exemplar. Então, nem para poder presentear a biblioteca ou deixar um volume na biblioteca, eu compartilho com os meus alunos, escanear. Eu sei que não é a forma legal, né, de ter o material, mas esse é um problema para nós da América Latina, a questão da aquisição, né, de todos esses materiais que são muito caros, né, proporcionalmente para nós. Não na proporção do dólar para cada um dos nossos países, mas porque são livros por editoras renomadas e, né, que têm uma política de pouco acesso mesmo. Sí, está muy serio. El año pasado publicamos con Julia Brook, invitadas, un capítulo en un libro hecho por una editorial muy sencilla, también es cierto, no era ninguna de las grandes, pero lo único que conseguimos fue nuestro capítulo, que es lo único que tengo yo. Tengo el libro, sí, porque me lo mandaron además de Suiza, pero es un problema y gracias por mencionarlo, Yusa. Bueno, yo no sé, hay gente que no conectó la cámara, ¿será que no puede? Si alguien de esa gente joven que anda por ahí sabe hacer una foto de lo que llaman la captura de pantalla, hágala, así la tenemos, y sepan que esta conferencia ha sido todo este diálogo grabado, y en el boletín número 18, que sale el 31 de este mes, en la RELEM, será enviado naturalmente a todos los que ya están inscritos en la RELEM. Ustedes saben que la RELEM es un voluntariado, no hay cuota para pagar, hay simplemente que comunicarse, mandar a nuestro secretario de comunicaciones, Lucas, los datos. Veo por acá que está también Puebla. Ah, me alegro, no había visto Puebla. También en México. Bueno, a ver, que no me quiero olvidar de nadie, ¿no? También está Santiago, porque está Oscar Pino de la Universidad de Humanismo Cristiano de Santiago. Abner Bueno, también, Abner Martínez de Santiago. Estupendo, estupendo. Yo no reconozco, hay alguien que están con números. Está Abner, sí, Abner lo veo acá abajo. Bueno, Yusa, si usted no quiere decir nada más, yo le agradezco enormemente. Sergio, usted como co-coordinador no quiere hacer un mensaje, que además lo va a hacer en portugués como corresponde. Eu gostaria então de agradecer a professora Jusamara Souza por essa contribuição tão significativa, com pontos tão relevantes para as nossas reflexões como educadores musicais, e assim damos continuidade, né, ao ciclo de conferências e a esse espaço que a RELEM vem ampliando cada vez mais, com esses debates que enriquecem as nossas experiências e nos conectam. Dessa forma, é possível continuar essa conversa, não sobre a forma de conferência, mas sobre outros formatos, porque estamos conectados na RELEM. Então, agradeço muito a professora Jusamara, em especial, e agradeço a presença de todas as pessoas que nos brindaram hoje com esta grande audiência, e que espero que possamos nos encontrar em breve nas próximas ações da RELEM. Todas as notícias estarão no próximo boletim, a ser publicado ainda nesse mês de julho, então estão também todos os integrantes da RELEM a enviarem suas notícias para que a gente possa conhecer cada vez mais aquilo que somos, aquilo que fazemos e aquilo que poderemos fazer conjuntamente em nome da educação musical na América Latina. Um grande abraço a todos e a todas. Son 1.200 personas que tenemos ya o más en la RELEM y que reciben absolutamente todo.
Y además tenemos acumulado todo el trabajo. Todos los que están tan interesados en el tema del decolonialismo, le queremos decir que hemos hecho 3 diálogos y que están disponibles, están todos al día disponibles. Por cierto, Oscar Pino colaboró en uno de nuestros diálogos sobre decolonización. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Yusa. Supongo que Obrigada. alguien Obrigada, sacó Ana la Lucia, foto. Sérgio, e obrigada a todos. Muchas Beijo, gracias. até uma próxima. Adiós. Até Chao. la próxima. Obrigada, Mario. Suerte allá en Nueva Zelanda. Tchau. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao.